Imagine o seguinte: o sol ainda nem nasceu, a cidade dorme, e você já está de pé. Silenciosamente, sem plateia, você dá o primeiro passo rumo a algo grandioso. Não foi sorte, não foi mágica, foi decisão. Existe um tipo de vitória que não ganha aplausos, mas muda sua vida inteira. Ela começa ali, nas suas escolhas pequenas, diárias, feitas quando ninguém está vendo. É nesse momento que a transformação acontece. Não num salto espetacular, mas na prática consistente de princípios poderosos. Não importa onde você nasceu, sua idade ou a situação atual. O que realmente importa é o que você decide fazer. Agora. Se você quer resultados extraordinários, daqueles que mudam histórias, não espere motivação. Construa disciplina. E para isso, aqui estão 5 práticas que podem transformar seus dias e seu destino. Elas não foram criadas para impressionar, mas para transformar. Algumas são inspiradas em Rio, outras vêm de observações dos maiores realizadores da história, mas todas compartilham algo em comum. Elas funcionam. E se essa mensagem já está ressoando dentro de você, se algo em sua consciência está despertando, então aproveite este instante. Faça parte da comunidade que escolheu evoluir com consciência. Construa dia após dia a versão mais poderosa de si mesmo. Agora, respire fundo. Concentre-se e prepare-se para receber o que pode mudar sua forma de agir e de viver para sempre. Primeira prática: acorde antes do mundo. O amanhecer é seu território sagrado. Enquanto o mundo dorme, você conquista. As primeiras horas são um vácuo de potencial, sem distrações, sem demandas, apenas você e sua mente mais afiada. Benjamin Franklin não acordava cedo por acaso. Ele sabia que o silêncio matinal é o combustível dos grandes feitos. Esta é sua hora para planejar, criar ou simplesmente ser. Não existe prática mais simbólica do que despertar antes da maioria. Acordar cedo é, antes de tudo, uma declaração silenciosa. Você está no controle. Quando você decide se levantar antes do sol nascer, está treinando sua mente para agir, não reagir. Está dizendo a si mesmo que a sua vida é mais importante que o conforto de alguns minutos a mais de sono. Segunda prática: condicione o corpo, fortaleça a mente. Você já percebeu como, nos dias em que você se movimenta, tudo parece fluir melhor? Isso não é coincidência, é conexão. Corpo e mente não são entidades separadas. Eles operam como um só sistema. Quando você ativa o corpo, libera a mente. Quando você transpira, você transforma. Cada movimento físico, por menor que pareça, é mais do que saúde. É uma declaração silenciosa de que você está no controle. Uma simples caminhada, um alongamento ao despertar, um treino com o próprio peso do corpo. Tudo isso é mais do que exercício. É prática de presença. É disciplina em ação. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o que você pensa e o que você realiza. E não há forma mais prática de construir essa ponte do que através do esforço físico. Por quê? Porque ele não mente. O corpo não negocia com desculpas. Ou você faz, ou não faz. E é nessa franqueza que você se fortalece. Você não precisa de academia luxuosa, nem de equipamentos caros. O que você precisa é de um compromisso inegociável com você mesmo. Você precisa de intenção. Cada vez que você se move, sobe uma escada, corre um quarteirão, respira fundo e continua mesmo quando dói, você envia uma mensagem à sua mente: eu sou capaz. E essa mensagem, repetida todos os dias, muda tudo. Não é sobre estética, é sobre poder pessoal. É sobre provar a si mesmo dia após dia que você pode fazer escolhas difíceis em nome de algo maior, sua evolução. Então, levante-se, movimente-se, não espere motivação. Comece com decisão, porque fortalecer o corpo é uma das formas mais diretas de lembrar a sua mente do quanto você é forte. E quando corpo e mente se alinham, não há limite para o que você pode conquistar. Terceira prática: controle a primeira hora digital.
Proteja o que há de mais valioso, sua mente. A forma como você começa o seu dia não é um detalhe. É a semente do que você vai colher nas próximas 23 horas. E essa primeira hora carrega um poder silencioso, mas definitivo. Ela define se você vai liderar o seu dia ou apenas reagir a ele. Quando você acorda e instintivamente alcança o celular para mergulhar em redes sociais, mensagens ou notificações, você está abrindo mão do seu comando mental. Você está ensinando sua mente a correr atrás do mundo e não a guiar o próprio caminho. Essa não é uma escolha pequena. É um hábito que, repetido, molda sua identidade. E identidade molda destino. Napoleon Hill ensinava: antes de se expor às exigências do mundo, alimente a mente com ideias elevadas. E isso não é apenas um conselho. É uma estratégia de construção interna. A mente, quando acorda, está maleável, aberta, receptiva. O que você coloca nela nesse momento se enraiza profundamente. Por isso, preserve sua primeira hora como se fosse um ritual sagrado. Evite abrir notificações. Deixe o celular de lado. Em vez disso, escolha o silêncio. Escolha um bom livro. Faça uma respiração consciente. Movimente seu corpo. Escreva. Reflita. Ore, se for da sua crença. Essa hora é o terreno fértil onde se planta a clareza, o foco e a intenção. Você já começou essa jornada. Está estruturando uma rotina com propósito, construindo o alicerce de uma nova versão de si mesmo. Mas é agora que o processo se aprofunda. Porque é fácil começar empolgado. Difícil é continuar quando a empolgação passa. É nesse ponto que muitos desistem. Mas os que constroem uma mente forte, uma mente à prova de distrações, são os que permanecem. São os que respeitam os próprios rituais, mesmo quando ninguém está olhando. São os que protegem sua atenção como se fosse ouro. Porque é. Então decida hoje. A primeira hora do seu dia é sua. É o seu momento de dominar o interno antes de enfrentar o externo. E essa escolha, repetida diariamente, vai moldar uma mente que não se dobra à distração, mas que cria, decide e lidera. Quarta prática. Alimente a mente com grandeza. Sua mente é um solo fértil, e tudo o que você coloca nela cresce. Ideias, palavras, imagens, pensamentos, tudo germina. E é por isso que você precisa cuidar dela como se fosse um jardim valioso, arrancando as ervas daninhas da negatividade e plantando todos os dias sementes de grandeza. O que você consome mentalmente define como você pensa, e como você pensa define como você age. Se a sua rotina está recheada de distrações vazias, vozes negativas e conteúdo raso, não se espante se sua energia também estiver baixa, sua visão limitada e sua fé em si mesmo enfraquecida. Napoleon Hill afirmava com convicção: a mente humana, quando disciplinada e orientada, é uma força criadora praticamente ilimitada. Mas mesmo o motor mais potente do mundo precisa de combustível certo. E esse combustível vem de palavras que elevam, ideias que provocam, histórias que despertam. Por isso, transforme o alimento da sua mente em um hábito inegociável. Leia pelo menos 10 páginas de um bom livro todos os dias. Ouça conteúdos que estimulem seu foco, sua clareza, sua confiança. Cerque-se de vozes que te lembrem do que você é capaz. Isso não é sobre quantidade, é sobre intenção. Melhor 10 minutos de leitura profunda com presença do que horas imersas em distrações que apenas entorpecem a alma. Não alimente sua mente com o que é fácil. Alimente com o que expande. Eduque sua mente para pensar alto. Quinta prática. Cultive o silêncio estratégico. Vivemos numa era em que todos parecem ter algo a mostrar. Tudo vira post, tudo vira prova. Existe uma obsessão por exposição, como se só existisse valor naquilo que é visível. Mas os grandes construtores da história sabiam de uma verdade poderosa. O que está sendo forjado merece silêncio, não holofote. Essa prática não é sobre se esconder, é sobre proteger. Não é medo, é inteligência. Nem tudo precisa ser contado, nem tudo precisa ser mostrado.
Algumas ideias precisam do calor do silêncio para amadurecerem em consistência antes de enfrentarem o frio julgamento do mundo. Quando você fala demais, sua energia se espalha. Quando você escolhe calar, ela se concentra. E onde há concentração, há poder real. Napoleon Hill, após entrevistar centenas dos maiores realizadores de sua época, percebeu um padrão que se repetia. Os que faziam mais, falavam menos. Eles sabiam o valor da discrição. Evitavam expor o processo antes do tempo, não por timidez, mas por estratégia. Entendiam que quando você fala demais, cria expectativas, e expectativa sem ação sólida gera pressão inútil, ansiedade e comparação. Essas pessoas não precisavam convencer ninguém do que estavam construindo. Elas estavam ocupadas demais construindo. E quando o resultado vinha à tona, ele falava por si. Adote o silêncio como escudo. Use-o para blindar sua jornada. Ideias são como sementes. Se você as expõe antes do tempo, elas não sobrevivem. Mas quando são cultivadas no terreno fértil da disciplina e da discrição, florescem com força. E então, quando o mundo as vê, já é tarde demais para duvidar. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. É foco puro, sem ruído. É a decisão de dar mais valor ao que você está fazendo do que ao que os outros estão pensando. Lembre-se, sua energia é limitada. Não a disperse tentando provar. Direcione-a para criar. O mundo verá o que for necessário ver, no tempo certo. Agora é com você. Você acabou de conhecer 5 práticas que têm o poder de reprogramar sua mente, transformar seus resultados e revelar uma versão de você que talvez nem sabia que existia. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Nada aqui exige talento fora do comum. Nada depende da sorte ou de circunstâncias perfeitas. O verdadeiro diferencial está em uma coisa só: sua disposição. Disposição de viver essas práticas, não apenas entendê-las. Porque é fácil ouvir tudo isso e pensar: legal, semana que vem eu começo. Mas aí vem o tempo, e nada muda. A diferença acontece quando você escolhe agir. Quando você decide começar agora, mesmo sem motivação perfeita, mesmo sem certeza de tudo. Porque não é o tempo que transforma, é a sua escolha. E essa escolha precisa ser feita todos os dias. Se algo que ouviu aqui despertou algo dentro de você, mesmo que pequeno, não ignore. Isso pode ser o começo de uma virada. Faça algo por si agora, nem que seja um pequeno passo. Não apenas pense sobre mudar, mude. E se quiser continuar nessa jornada de crescimento com clareza, foco e propósito, caminhe com quem também escolheu sair do modo automático. Existe um grupo de pessoas que decidiram construir uma vida com intenção, que entendem que excelência não é perfeição, é presença, que sabem que ninguém precisa trilhar esse caminho sozinho. Lembre-se, não é sobre ser impecável todos os dias, é sobre aparecer, mesmo quando não é fácil. É sobre repetir as escolhas certas até que elas moldem quem você está se tornando, porque aquele que trabalha em si todos os dias com disciplina e verdade, carrega uma força que o mundo inteiro sente e respeita. E agora, você sabe o caminho.